Bem-vindo ao canal Vem Ouvir uma História. Decepção é o pesar que nos invade quando descobrimos que aquilo em que acreditávamos não é verdade. Também ficamos decepcionados quando desmorona a esperança que havíamos depositado em algo ou alguém. É possível nunca se decepcionar? Isso só poderia acontecer se você já soubesse tudo. Tudo mesmo, desde quantas vezes a sua mãe vai sorrir de manhã até o tamanho exato do universo. E se você pode se surpreender, também pode se decepcionar. Essas duas emoções significam que algo não é como você pensava ou desejava. No caso da decepção, esse desajuste nos contraria. Mas não há por que desanimar. Essas experiências nos ajudam a crescer. Como você viu, é praticamente impossível escapar da decepção. Mas você pode evitar cair na frustração. Frustração é o mal-estar e o aborrecimento que nascem quando você não consegue fazer algo que desejava, ou quando as coisas não acontecem como você esperava. O que costuma nos trazer frustração? Nossas próprias limitações. Como não ter idade suficiente para participar de uma competição, as limitações ou decisões de outra pessoa, como quando você não pode ir a uma atividade extra-classe divertida porque ela foi cancelada. As condições do clima, como uma tempestade de verão que o impede de curtir a praia. Diante da mesma situação, algumas pessoas ficam frustradas, outras procuram uma solução. Essas últimas despertam a nossa admiração. Admiração. A admiração é o apreço e o respeito que sentimos por alguém que tem grandes qualidades ou que tenha feito algo fora do comum. Por exemplo, uma atleta que constantemente supera a si mesma, um explorador que desbrava uma floresta desconhecida, uma amiga que desenha especialmente bem. Todo mundo tem algo digno de admiração? Sim, mas é preciso saber enxergar. Algumas pessoas possuem qualidades que nós não temos ou são capazes de fazer coisas que não conseguimos. Por isso, as admiramos. E para admirar alguém, temos que estar cientes das nossas limitações. Mas se essas limitações nos entristecem e nos impedem de valorizar os outros, surge a inveja. Inveja. Alguns dizem que a inveja e o ciúme são a mesma coisa, mas isso não é verdade. Ainda que ambas as emoções andem lado a lado, misturando-se e estimulando-se mutuamente. São parasitas que devoram a sua alegria. O que elas querem não é que você se dê bem, mas que os outros se deem mal. Qual a diferença entre inveja e ciúme? O ciúme é a dificuldade de compartilhar aquilo que consideramos nosso, como o amor de alguém querido. A inveja, ao contrário, não diz respeito a algo que você tenha, mas a algo que o outro tem. É a tristeza que se sente quando alguém possui o objeto do seu desejo. Desejo. O desejo é um impulso que nos move na direção de algo que queremos. Desejamos o que não temos, e isso nos incentiva a tentar consegui-lo. O desejo é o que motiva nossos atos. Podemos desejar coisas muito variadas: ter mais idade, aprender a nadar, passear com nossos avós, ser bombeiro. Todos os desejos são iguais? Não, existem desejos muito fortes e profundos. Por exemplo, você deseja ser médico e estuda muito tempo para isso. E existem desejos mais impulsivos, fugazes ou caprichos. Por exemplo, você vê a foto de uma ceia de Natal e de repente fica com vontade de comer rabanada. Realizar um desejo nos traz satisfação. Satisfação. Saciar uma necessidade produz satisfação. Essa necessidade pode ser física ou emocional, como matar a fome ou pintar um quadro. E quando comemos ou terminamos a pintura, nos sentimos satisfeitos. A satisfação aumenta a sua confiança? Sim, ela aumenta a sua confiança, especialmente quando é o resultado de suas próprias habilidades ou de seu comportamento. Você se sente duplamente satisfeito, por exemplo, quando sacia a sua fome comendo uma fruta que ajudou a cultivar. Podemos experimentar a satisfação até mesmo nas derrotas. É uma grande realização quando conseguimos melhorar nossos resultados, ainda que tenhamos perdido a competição. A melhora constante nos enche de orgulho. Orgulho. O orgulho é a atribuição de um valor muito alto a alguma coisa, a alguém ou a si mesmo.
O orgulho que você sente por quem você é ou pelo que você faz pode beneficiá-lo ou prejudicá-lo. Que tipos de orgulho pessoal existem? Orgulho egocêntrico. Faz com que os seus objetos se reduzam a um só. Ser o centro das atenções. A consequência disso é o que você pode se tornar pedante, soberbo ou arrogante. Orgulho virtuoso. Faz com que sua meta principal seja conseguir fazer sempre o melhor com o que tem nas mãos. Ele lhe permite descobrir e valorizar as suas qualidades, o que pode ajudá-lo a enfrentar grandes desafios. Superar a si mesmo lhe causa prazer. Prazer. O prazer é a satisfação e a alegria produzidas por algo que gostamos muito. Podemos encontrar prazer em atividades muito diferentes, fantasiar outros mundos, olhar coisas bonitas, resolver problemas difíceis, brincar, sentir-se amado. Como podemos apreciar o prazer? Para sentir prazer, você precisa estar atento ao que acontece. Imagine que há um copo de suco à sua frente. Você pode bebê-lo rapidamente só para matar a sede, ou se concentrar no sabor e aproveitá-lo sem pressa, sentindo o prazer que ele lhe proporciona. Uma vida repleta de prazer nos faz sentir gratidão. Gratidão. A gratidão é a alma da palavra agradecer. Ela se multiplica quando você é capaz de ver os presentes que o dia a dia oferece. O sorriso de um amigo, uma canção bonita, uma comida gostosa. A gratidão nos ensina a aproveitar melhor a vida. É a porta de entrada para a felicidade. Quando eu tinha 10 anos, minha avó me deu um diário da gratidão e disse ao meu ouvido: "Eu tenho um igualzinho. Toda noite escrevo nele coisas que me fazem sentir agradecida. Depois, quando coloco embaixo do travesseiro, algo maravilhoso acontece. O conteúdo do diário entra nos meus sonhos e transforma o meu mundo no palácio da felicidade. E essa alegria me acompanha durante o dia seguinte." A quem agradecer agora? Às pessoas que colocaram sua magia nessas páginas e ilustraram o livro. À pessoa que o comprou e o deu de presente a você. E especialmente a você por dividir com a gente este emocionário. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. Assim, toda vez que tiver história nova por aqui, você vai ficar sabendo. Até a próxima!